A paz de Cristo, amém? Eu sou o professor Jorge Henrique, do curso básico de Teologia Prática. Nós estamos no módulo 1, Antigo Testamento, e a aula de hoje é a aula 02, Pentateuco. Vamos falar dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, irmãos. São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, que é chamada de Pentateuco, irmão. É chamada de Pentateuco porque, na verdade, é um rolo de 5 livros, ou um livro de 5 volumes, dependendo da tradução. Ou é um rolo de 5 livros ou um livro de 5 volumes. Amados, se você prestou atenção na última apostila da aula 01, lá tinha um quadro da Bíblia Hebraica, a Tanakh, e tinha uma parte escrita Pentateuco, ou lei, com alguns nomes. E você vai ver que interessante quando a gente vai para o hebraico e vê os nomes em hebraico do Pentateuco, como você vai ver como Deus faz coisas com sentido e com um propósito. Se nós formos para a Bíblia Hebraica, o livro Êxodo tem o nome das primeiras palavras iniciais do livro, que significa no princípio. Para nós, que vem da tradução do grego, é origem, mas no hebraico, que é o original, está no princípio. Se nós formos para Êxodo, para nós está saída no hebraico. Estes, pois, são os nomes. Se nós formos para Levítico, tá mal os levitas, mas no hebraico ele chamou. Se nós formos para Números, tá para nós censo, por causa dos 2 censos que tem nesse livro, mas no hebraico tá no deserto. E Deuteronômios, irmãos, que para nós é a reafirmação da lei na tradução, mas no hebraico está escrito. Essas são as palavras. Se nós pegarmos a tradução do hebraico, veja como fica a junção desses 5 livros da Bíblia Sagrada, irmão. No princípio, estes são os nomes, e chamou no deserto para mostrar a sua palavra, irmão. Olha que coisa interessante, irmão. Se nós formos lá para o hebraico, pegar os nomes no hebraico, fica esse nome maravilhoso, ó. No princípio, estes são os nomes, e chamou no deserto para revelar ou mostrar a sua palavra, irmão. Olha que lindo, olha que o propósito de Deus em todas as coisas, irmãos. Olha que lindo. Deus chamou um povo para um deserto e ali de fato mostrou e revelou a sua palavra. Essa é a tradução do hebraico. Não é que quer dizer que a nossa está errada, não, irmão. A nossa está correta também, porque origem é a mesma coisa que princípio, irmão. A origem é o princípio de todas as coisas. Êxodo, realmente o tema central é a saída do povo do Egito. Levítico, o tema central é a instrução aos levitas. Em Números, o tema central é o censo que tem no número e a preparação do povo para entrar em Canaã. E Deuteronômio, irmão, de fato é uma reafirmação da lei. Moisés novamente faz o discurso da lei e da obediência à lei que Deus estabeleceu. Então, não há nada de errado na nossa tradução. Apenas no hebraico tem um sentido até mais profundo, quando a gente vai olhar lá no hebraico. Amados, por que o Pentateuco é tão importante para nós? Porque devemos estudar o Pentateuco. Primeiro, irmão, o Pentateuco é a base do Antigo Testamento, irmão. Como eu já disse na aula anterior, toda a base da lei no Antigo Testamento está no Pentateuco, irmão. Toda a base, irmão. Toda a base do Pentateuco é a base do Antigo Testamento. É por isso que é importante devemos estudar o Pentateuco, porque vamos entender como funciona o Antigo Testamento. Em Israel, a base do Pentateuco, que é a base praticamente de tudo. Interessante, porque devemos estudar o Pentateuco. É a primeira revelação de Deus para a humanidade. Está lá em Êxodo, capítulo 20. Nós vimos na aula também anterior, irmão. Ou seja,
o Pentateuco é a primeira revelação de Deus para a humanidade, a primeira revelação escrita de Deus para a humanidade. Quando Moisés desce do monte com as tábuas da lei, ele desce com 10 mandamentos, depois desce com as leis. Então, ali é a primeira revelação de Deus através de Israel para a humanidade. Porque devemos estudar também o Pentateuco, é importante estudar o conceito de aliança de Deus com os homens. 2 exemplos, de Noé e Abraão. Só entendemos o conceito de aliança dentro do Pentateuco, irmão, que tem 2 alianças importantes, que é de Noé e que é de Abraão, que nós vamos estudar até mais a fundo, quando nós lermos Gênesis, irmão. Lembra que Deus fez um arco-íris numa aliança noética com Noé, dizendo que não vai destruir a terra mais que as águas do dilúvio? Ali é uma aliança estabelecida com Deus, com Noé. E a aliança de Deus com Abraão, Gênesis capítulo 12, de uma descendência, de pai de muitas nações, e que dele seria bendita todas as famílias da terra. Ali também é uma aliança. Então, nós vemos que no Pentateuco entendemos o princípio das alianças que Deus estabeleceu com certos homens e que hoje nós temos através de Cristo Jesus, irmão. Então, é interessante o conceito de aliança dentro do Pentateuco, nós vamos ver esse princípio interessante. O modelo de lei para as outras nações no Antigo Testamento, irmão. Como eu falei, Israel foi chamado para ser o modelo de Deus. Foi chamado para ser o representante de Deus no Antigo Testamento, irmão. Era o povo de Israel, assim como a igreja hoje é o representante de Cristo na terra, na pregação do Evangelho, assim era o povo de Israel no Antigo Testamento. Então, a lei, especialmente o Pentateuco, que é a base de tudo, de toda a lei, era modelo também para as outras nações. As outras nações deveriam copiar o modelo de lei que havia em Israel, estabelecida pelo próprio Deus, irmão, como a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Então, o Pentateuco era um modelo para as outras nações copiar também. Contém informações importantes da sociedade primitiva, irmão. É verdade. O Pentateuco contém informações importantes, como a origem das primeiras sociedades. A partir de Gênesis capítulo 4, nós vemos Caim fundando cidades, as primeiras civilizações. Depois nós vemos Sete e a sua descendência formando cidades, civilizações. Ou seja, nós vemos informações importantes do povo primitivo, irmãos, encontrado em Gênesis, encontrado em Êxodo, encontrado em Números, Deuteronômios. Então nós vemos informações importantes do povo, da sociedade primitiva no início de tudo. Lei de Deus no aspecto moral, cerimonial e civil, irmão. O Pentateuco mostra a lei de Deus no sentido moral, cerimonial e civil, irmãos. Nós vamos estudar também muito a fundo a questão das leis, que é importante sabermos porque Deus trabalhava em Israel através dessas leis, especialmente a cerimonial e a civil, que talvez é a dúvida de muitos hoje, se podemos hoje fazer isso, se não podemos fazer isso. A lei moral é uma lei que estende tanto o antigo como o novo, que trata do relacionamento de Deus para com o homem e do homem para com o próximo. Por isso que é uma lei moral, uma lei ética, que permanece até hoje. Mas a lei cerimonial, a lei civil, vamos estudar porque Deus não exige o sacrifício de hoje. Porque certas leis do Código Civil de Israel não servem, talvez, para hoje. Então nós vamos ver isso e só se encontra dentro do Pentateuco. Essas informações importantíssimas, né? Outra questão, para a gente finalizar. Retrata a pessoa e o caráter santo de Deus, irmão. O Pentateuco mostra o caráter, a pessoa e a santidade de Deus, irmão. Você encontra dentro do Pentateuco um Deus que é justo, um Deus que é santo, um Deus que é honesto, um Deus que é misericordioso, bondoso, escolhe homens, sabe, situações difíceis para manifestar o seu propósito, irmãos. Deus chama Noé, Deus chama Abraão, Deus leva Enoque, ou seja, é um Deus que é revelado no
Pentateuco, irmãos, que você vai ver que é o mesmo Deus de hoje, não há diferença. Alguns falam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Na verdade, não há diferença alguma, irmão. A própria palavra diz que o mesmo Deus é o de ontem, é o de hoje e é eternamente. Não há diferença nenhuma. Nenhuma, irmãos. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E o Pentateuco revela esse caráter moral, santo e justo de Deus, irmãos. Nós encontramos no Pentateuco. E o Pentateuco é tão importante, irmãos, que se nós formos no Evangelho, Jesus usou o Pentateuco. Jesus, ele usou várias vezes o Pentateuco em suas mensagens, nos seus ensinos. Eu separei algumas aqui, até anotei, de como Jesus usou muito o Pentateuco no Novo Testamento. Ó, na tentação, Deuteronômio, irmão, Mateus 4, Jesus usou Deuteronômio. Lembra quando o inimigo levou ele lá para o pináculo e tentou ele? Ele falou para ele se adorar, que o inimigo daria todos os reinos para ele. Ele disse: não, somente ao teu Deus adorarás, somente a ele a servirás. Isso se encontra em Deuteronômios, irmãos. Jesus citou Deuteronômios para enfrentar o inimigo, irmãos. Usou a palavra, usou o Pentateuco para repreender o inimigo. Outra passagem interessante que Jesus usou do Pentateuco está lá em Mateus 19, irmão, na questão do divórcio, que é em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, irmão. Lembra que os fariseus chegaram intencionalmente perguntando a ele se era lícito o divórcio? Ele respondeu que no princípio não era assim, que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, estabeleceu ali a família para ser uma união vitalícia, e Jesus usou Gênesis capítulo 1 e 2, irmão, como referência, que é o Pentateuco. Aqui, irmão, mais uma vez o mestre usando o Pentateuco, mostrando a sua importância. Outro texto que Jesus usou está lá em Mateus 22, 32, irmãos. Quando ele foi questionado, e ele fez referência ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, irmão. E essa referência se encontra em Êxodo, capítulo 3, versículo 6, irmão. Mais uma vez, Jesus usando o Pentateuco. Não, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mais uma vez, Jesus usando o Pentateuco aqui nos Evangelhos, aqui, mostrando a sua importância do Pentateuco. Essa parelta aqui também é interessante, a questão do juramento, está lá em Mateus 5,33, que diz que não devemos jurar pelo céu, pela terra, ou por coisa alguma. E essa referência está lá em Números, capítulo 30, versículo 3, irmãos. Jesus cita Números 30, versículo 3, irmãos, para falar sobre essa questão. Mais uma vez, o mestre usando o Pentateuco, irmãos. E mais um, só para a gente pegar os 5 livros do Pentateuco. Jesus usou Levítico, capítulo 19, versículo 18, quando fala em relação a amor ao próximo. Ele fala que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E é uma referência lá em Levítico, irmãos. Como ele disse que devemos amar os nossos inimigos. E Jesus diz, não, temos que amar os nossos inimigos. Foi dito pelos antigos, né, que devemos fazer talvez guerra, mas Jesus não, devemos amar o nosso inimigo, ou seja, o amor ao próximo. Uma referência de Levítico, capítulo 19, versículo 18. O mestre usando aí o Pentateuco, mostrando a sua importância. Irmão, a sua importância aí do Pentateuco, como Jesus usou o Pentateuco nos Evangelhos. Então nós vemos aí o mestre aí dando a importância aos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Amém? Deixa eu sair daqui para tu tirar um print, se quiser um print da aula. Esse é o print da nossa aula. Tem a apostila, a nossa apostila que vem com todas as aulas do Pentateuco. Se você pegar a tua apostila, tem todas as aulas do Pentateuco, irmãos. Então, é uma apostila que vai agora de Introdução ao Pentateuco até o final de Deuteronômio.
Deuteronômios, irmãos. Então, essa apostila é bem completa, com todas as aulas referentes ao Pentateuco. E aqui tem algumas informações importantes no nosso quadro sobre esse livro muito importante da Bíblia Sagrada, irmãos. Então, que Deus possa te abençoar. Na próxima aula nós vamos entrar em Gênesis, irmãos, e vamos ver a importância do primeiro livro da Bíblia. Também vamos estudar sobre a criação, sobre a queda, sobre a corrupção do gênero humano, tem Torre de Babel. Então, nós vemos que tem um livro interessante, livro de Gênesis, irmão. Então, vamos começar a entrar nos livros do Pentateuco e estudar aí o livro de Gênesis, irmão, que é o livro do princípio de todas as coisas. Amém, irmãos? Que você fique com essa aula abençoada. Não se esqueçam de dar um ok depois que assistiu a aula, dar um ok confirmando para mim saber que você assistiu a aula e marcar lá nas minhas anotações. E a gente possa se ver na próxima aula, a aula 03 Gênesis. Vai ser uma aula um pouco mais comprida, com muito mais informações. As duas primeiras aulas foram curtas, porque é uma aula introdutória. Então, na próxima aula nós vamos ter talvez um tempo até de mais de 20 ou 25 minutos de aula, especialmente o livro de Gênesis. Vamos mostrar o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, uma história primitiva, para ver quantas informações importantes nós vamos ter sobre esse livro aí da palavra do Senhor. Amém? Muito obrigado, que você tenha um dia de bênção, um dia de vitória. Qualquer coisa, pergunta, chama lá no Zap, amém? Só chamar lá no Zap do seminário, que é melhor, ou então no Instagram também, mas o Zap do seminário eu acho melhor. Chama lá no seminário, faz a tua pergunta, vou estar aqui disposto a responder as suas dúvidas, amém? Obrigado, graça e paz.